E agora a gente vai olhar para um caso real de correlação entre várias bases de dados. Existe uma base também um pouco, não clássica, mas já mais comum em livros de ciência de dados, que ela tem a ver com o preço de carros. Aqui eu tenho no índice um número, né, que bom, não vai importar tanto, mas cada número equivale a um veículo, que poderia ter sido o índice, só não correguei os dados assim. Esse veículo chamado Tino foi lançado em 2000, é vendido por US$ 35.000, ou era quando os dados foram coletados. Isso aqui é a aceleração do carro, entende? Isso aqui é tudo em milhas, né? Então isso aqui seria assim, aceleração em milhas, né? Milhas ao quadrado. Aqui eu tenho o consumo por galão. Quantas milhas por galão? E aqui eu tenho a classe do carro. Se é compacto, se são duas cadeiras apenas, se é um carro esportivo, etc. A gente pode pensar um pouco quais são as correlações interessantes e quais potencialmente seriam causais. Causalidade é um termo que eu falo muito no curso de ICD. Por quê? Porque a correlação ela faz mais sentido quando x causa y. Ela pode existir nos dois sentidos, a correlação entre x e y e x vai ser positiva, mas é melhor mensurar quando um causa o outro. Do ponto de vista de correlação de Pearson, o valor vai ser o mesmo, mas do ponto de vista de regressão, vai mudar um pouco a interpretação, que vai ser as próximas aulas. Algumas correlações são claramente causais, como a aceleração e o consumo de gasolina, que é as milhas por hora. Algumas outras, talvez nem tanto, tipo preço por aceleração, talvez não seja tão causal. Quando a gente pega a aceleração, ela é correlacionada, como a gente pode ver aqui, com o preço. Então, o eixo X que está aqui embaixo, esse trocinho aqui do Google é muito chato, mas o eixo X que está aqui embaixo é correlacionado com o eixo Y, que seria a aceleração do carro. Então, essa aqui seria a primeira correlação. A gente pode ver uma correlação negativa entre a aceleração e o consumo de milhas, como está aqui, né? Quanto maior o consumo do carro, mais econômico ele é, mais milhas por galão ele tem, então menor é a aceleração do carro. Não é maior o consumo, né? Assim, quanto mais milhas por galão, menor é a aceleração desse carro. Esse gráfico aqui, eu vou ser bem sincero, seria melhor ter plotado ele invertido. Quando a gente mensura as duas relações, né? Tipo, a gente vê, por exemplo, do lado esquerdo, que a covariância é menos 125 e a correlação é menos 0,53. Vocês viram que eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Nesse caso aqui, observe que a covariância é um número meio difícil de interpretar, né? O que é menos 125? Eu não sei. Mas a correlação deixa numa escala entre 0 e 1. Menos 0,5 já é um número meio alto entre 0 e 1, né? Já é acima da metade. Mostrando uma correlação moderada ou forte. Aqui eu tenho covariância de 4,3 e correlação de 0,7, que é mais forte do que a anterior. Existe esse plot de pares cujo código está no notebook. Ele vai fazer uso de uma outra biblioteca chamada de Seaborn. Esse plot é interessante porque mostra todas as correlações. E meio que coloca as coisas de uma forma que eu acho mais bacana do ponto de vista... Não sei que não coloca, né? Coloca todos os pares possíveis. Mas assim, como a aceleração meio que causa milhas por galão, você vê que é o mesmo gráfico de milhas por galão por aceleração, só que meio que invertido os eixos, né? Então aqui eu tenho a correlação entre os dois, vai ser a mesma. Mas aqui eu posso interpretar exatamente o que a aceleração se correlaciona com. Milhas por galão, faz sentido. Por preço, faz sentido. Quanto mais rápido é um carro, mais caro. Quanto mais rápido é um carro, mais caro ele tende a ser. E com o ano, parece que é um pouco correlacionado, mas nem tanto, né? A coluna de interesse para a gente, no geral, seria essa.
mas o plot de pares mostra todas. E o código para fazer esse plot está no notebook da aula. Quando a gente pensa em correlação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, assim, correlação é uma coisa que pode surgir de forma espúria. O que é de forma espúria? Aqui eu tenho 4 bases de dados clássicas, que é o quarteto de Moran, onde as 4 bases têm correlação de 0,82, que é um número bastante alto. Só que você vê que, embora a primeira pareça ser uma correlação linear, as outras não são tanto não. Essa aqui está mais para um menos x ao quadrado, essa aqui tem um ponto fora da curva, e essa aqui é basicamente uma constante com um ponto aqui para frente. O que eu quero falar por isso? Lembre-se da ideia de correlação de contar pontos em quadrantes, né? Todas aqui meio conseguem pegar essa tendência da diagonal. Por quê? Porque aqui esses para cima cancelam os de baixo. Aqui tem uma tendência geral, com exceção de um ponto. Aqui a correlação faz sentido. E aqui também, né? Meio que assim, esses dois talvez cancelem esses dois e meio que tem uma noção próxima um do outro. Mas a correlação não é linear. Então vocês sempre têm que observar um gráfico de correlação. O plot de pares é uma boa abordagem para isso. Para entender os seus dados. Lembre-se da aula de visualização, onde eu falava sempre observe e sempre veja os dados. E é isso. Obrigado.